Bom final de tarde, pessoal. Hoje, dia 24 de junho, sexta-feira, fazer aquele nosso fechamento, né? Mais uma semana muito esquisita aqui para o mercado, bastante volatilidade e um pouco diferente do que o brasileiro, particularmente, está acostumado, né? Nossa bolsa brasileira acabou descolando bastante das bolsas lá nos Estados Unidos por algumas razões, né? Eu acho que a principal delas, se a gente observar, é realmente a questão de uma preocupação cada vez maior com uma recessão global, tá? Isso afetou diretamente o preço das commodities, né? As commodities metálicas, as commodities energéticas tiveram uma pressão muito grande e, claro, isso afeta diretamente a nossa bolsa aqui no Brasil, com os ativos corrigindo bastante, né? E não só isso, também algumas questões locais que já se estendem desde a semana passada, principalmente encabeçado aí pela Petrobras, né? A nossa bolsa aí que já está caindo quase 6% aí do ano, eu não lembro muito bem, né? E as bolsas lá fora, ao contrário, né? Tiveram um movimento de forte alta, forte recuperação, liderados aí pelos ativos de tecnologia que foram literalmente dizimados, né? A Nasdaq aí subindo praticamente 7%, S&P um pouco atrás, Dow Jones também. Então a gente teve um movimento de maior busca por ativos de risco lá no exterior, né? A pergunta que vem, isso veio para ficar ou não veio para ficar, né? A gente acredita aqui que o risco de curto prazo ele ainda é muito elevado pelo fator de imprevisibilidade, né? O mercado financeiro ele reage muito mal quando ele não tem essa visão, né, do que está para acontecer, quais vão ser os movimentos dos bancos centrais, como é que vai reagir a economia. Então isso deixa o mercado bastante sensível, né? A gente acaba olhando a volatilidade intraday de câmbio, de commodity, de ativos no geral, muito acelerada, tá? Então a gente ainda acha que o curto prazo é bem complexo, né? Porque na nossa visão tem que ter uma resposta para a recessão, né? Eu acho que o primeiro ponto, vai ter uma recessão ou não vai ter uma recessão? A gente acredita que o mercado já está precificando uma recessão e a grande questão agora é qual a extensão ou gravidade dessa recessão que vai vir, né? E além disso tem que saber se vai ser uma recessão que vai vir mais para o final, início desse ano, ou início do ano que vem, ou mais para o final do ano que vem. Então vejam como fica essa imprevisibilidade muito grande e isso tende a afetar mais os ativos de risco ou pode literalmente começar a ter uma melhora, né? Então fica essa nuvem aí cinza no curto prazo para a gente entender os dados, principalmente os dados de inflação, né? E a gente acredita que a recessão já deve ser um fato mesmo e precisa ver realmente a extensão dessa recessão global, tá? Então vale sempre aquela que a gente já fala de ter essa alocação mesmo voltada para o longo prazo. Eu vou falar bastante sobre isso aqui, tá? E acho que o grande problema, só para finalizar essa questão de recessão, os Estados Unidos já vem aumentando a taxa de juros, deve aumentar mais, mas isso sozinho não vai ser muito eficiente para segurar a economia, né? Porque literalmente lá fora está uma porrada muito forte, né? Tem uma demanda muito forte por contratação lá nos Estados Unidos, ou seja, tem muito mais vaga do que emprego. Isso deixa essa economia muito aquecida, que vem desde do início da Covid, né? Muita liquidez nos mercados e uma mudança de hábito que os próprios governos e o mercado acabaram não prevendo, tá? E então isso que deixa esse mercado nessa sensibilidade e a gente acredita que vai ter muito movimento para a gente poder entender isso da melhor maneira, tá? Então aqui, fica mais até um ponto aqui para falar para vocês nesse sentido de recessão global e de cenário macro, né? A gente fez um episódio muito bacana com a Tucci, que é o CEO da Home Research. Ficou bem bacana sobre esse tema que eu acabei de falar, tá? Então assim, entrando na questão cambial, o dólar, né, começou a semana a 5,14, fechou a 5,25, né? Lembrando que o dólar realmente está uma montanha-russa esse ano, então essa pressão maior no câmbio, buscando maior segurança, né? E a questão do Brasil realmente tendo esse impacto muito forte. Do lado de Venture Capital, acho que não tem tanta coisa assim para a gente falar especificamente. O ponto principal fica da questão dos valuations para baixo, né? Então essas empresas, startups, independente acho que da fase que estão essas companhias, elas estão começando a precificar para baixo, que nada mais é do que uma extensão do que acontece no mercado de liquidez, tá? Então isso é muita oportunidade para os fundos de investimento
E acaba sendo um ponto mais de observação para os empreendedores, né? Buscarem ser muito mais eficientes e não só queimar capital. Eu acho muito interessante, principalmente da nossa ponta aqui, como fundo de Venture Capital, né? Quando a gente entra na parte de equities, foi o que eu falei um pouco, o Brasil, acho que descolando bastante do exterior, e pelo menos essa semana, né, as bolsas americanas aí que vinham de 2 semanas consecutivas para baixo, deram uma bela recuperada, né? Mercado cripto, já deixo uma chamada aqui, semana que vem a gente vai ter um episódio muito bacana falando desse inverno cripto, o que está acontecendo no mercado de cripto em geral e, claro, como se comportar e qual é a nossa visão olhando para frente o mercado cripto, tá? Então, já respondendo, o Bitcoin aí abriu a semana a 20 mil, hoje está mais ou menos na casa de 21 mil dólares, né? Tentando encontrar essa sustentação. Foi uma semana mais positiva para cripto, lembrando que já vem há bastante tempo caindo muito forte, né? Mas eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente fica com maior receio, principalmente quando a gente fala de gerenciamento de risco, tá? Então, no curto prazo, eu ainda acredito que a gente vai ter muita pressão, possivelmente vendedora sobre criptoativos no geral, porque a gente ainda tem muitos projetos que estão expostos, né? Muito projeto que é fumaça, é muito mais hype do que qualquer coisa, mas muita alavancagem também dentro do sistema. Isso tende a gerar um contágio muito grande, uma pressão vendedora que a gente tem que ficar atento, né? Acho que em primeiro lugar a gente sempre pensa em ganhar no longo prazo, em segundo lugar buscar uma segurança dentro da nossa alocação, né? Então por isso a gente está redeado no nosso portfólio cripto sem ter esse impacto até que a gente tenha uma visão maior. Dito isso, uma coisa que eu quero deixar claro, né? O fundamento de longo prazo para cripto continua intacto, tá? Para Bitcoin, para Ethereum, para alguns projetos aí que a gente acredita ser muito sustentáveis, né? Até parando para falar nesse ponto, o pessoal fala de alavancagem, né? Sistemas de empréstimo, falando sobre DeFi especificamente, né? Que são as finanças descentralizadas. Tem muita coisa com fundamento aí, apesar de tudo que vem acontecendo, muito mais nas plataformas centralizadas que estão com falta de liquidez por até posições aí de alavancagem, tá? Então tem que tomar bastante cuidado e, é claro, muito mais seletivo em cripto por ser um setor relativamente novo, até mais do que a gente faz no mercado acionário, tá? Falando aqui do nosso fundo, foi uma semana extremamente positiva, como eu falei, alguns destaques aí, a gente teve Unity, né, que veio sofrendo bastante, subiu 26%, Teladoc, que foi realmente dizimada, ela está com um valor de mercado aí inferior do que a própria Livongo, que foi uma empresa que ela comprou no ano de 2020, se eu não me engano, foi 19 para 20 ou no início de 20. Então, assim, muita oportunidade aí, apesar do momento ser bastante sensível. E Block, né, que é Square, subindo 16%, que a queda, apesar de estar muito linkado também ao setor de cripto, se estendeu demais, acho que o mercado observou isso também, tá? Do lado negativo, a gente só teve 2 pontos, que foi 3R, caiu 10%, como eu já falei, com essa pressão sobre commodities no geral, e Meta, né, Facebook também aí caiu 3% na semana, mas intacto para a gente também essa visão de longo prazo. Na ponta cambial também a gente teve uma proteção interessante, porque a gente está exposto ao dólar, então aí teve essa proteção, que o dólar estava em 5,14, foi para 5,25. A gente ainda acha um movimento um pouco complexo quando a gente compara o dólar com o real, tá? Então, com essa sensibilidade, a gente prefere ter realmente essa exposição ao dólar, até que a gente tenha maior clareza na questão fiscal aqui do Brasil, tá? Principalmente pelo processo eleitoral. Eu acho que o último ponto aqui que eu deixei anotado é muito uma questão de alocação por parte dos investidores, né? Pô, a gente fala tudo que está acontecendo e o que a gente faz olhando para frente, sendo que esse é um dos piores cenários de investimento que a gente tem por essa falta de previsibilidade. Eu acho que são 2 pontos, né? Um é a nossa ótica, o nosso timing aqui como investidor de ações, né, de equities, venture capital, de cripto, que é uma ótica de visão de longo prazo, né? Então, se você tem uma visão de longo prazo, é sempre aquele momento de alocação, né, de forma gradativa, porque a gente ainda nunca sabe e não tem como prever o fundo do poço. Mas se você é aquele investidor que precisa de uma liquidez, né, precisa de uma diversificação
muito maior do seu portfólio, tem que ter uma diversificação geral também olhando para o longo prazo. O que seria isso? Parar de ficar tentando acertar se vai alocar Brasil, se vai alocar fora, se é momento de botar em renda fixa, se é momento de voltar para renda variável e ter uma alocação realmente muito diversificada nas mais variadas classes de ativo, claro, de acordo com o seu perfil de investimento. Beleza? É isso, um ótimo final de semana aí para todo mundo e aquele abraço.